Campeonato Brasileiro está rachado. Mais uma vez a gente teve uma rodada com uma série de erros de arbitragem ou supostos erros, porque na situação que a gente está hoje, a gente às vezes não consegue separar quando o árbitro está realmente errando ou quando ele acertou no lance, mas por conta de toda a pressão que ele vem sofrendo e toda a repercussão que qualquer lance que precisa ser revisto pelo VAR ou que eventualmente não foi revisto pelo VAR numa situação onde o torcedor entende que deveria ser revisto, o árbitro já é criticado ou um time se entende como prejudicado e as coisas vão tomando uma proporção gigantesca, isso está virando já uma bola de neve e vai chegar um momento no campeonato em que ninguém tem mais certeza de nada. Eu separei um lance aqui, que é esse lance do Botafogo de ontem, do impedimento que foi marcado ali no cotovelo do jogador, né, que é diferente de tudo que a gente viu de instrução aí de arbitragem e até da própria declaração desse vídeo que a gente vai ver aqui do PC Oliveira, que a marcação das linhas ali do VAR deveriam ser na parte inferior da axila do jogador. Nesse lance é nítido que a marcação foi feita no braço do jogador, ali perto do cotovelo, mas ele vai dar aqui o ponto de vista dele e vai explicar o que no entendimento dele foi feito ali na marcação desse lance. Vamos acompanhar o vídeo e vamos repercutir junto aí mais um lance polêmico do Campeonato Brasileiro. É isso, vamos rodar a imagem aí, o gol, né, o impedimento do Damian Soares, um impedimento marcado em campo e que teve a participação do assistente lá em Arias com o Júnior Santos, e aí foi marcado o impedimento. Ele traçou a linha, ele traça a linha primeiro, só se a gente puder voltar, por favor, para identificar a traçagem da linha, para pegar os dois jogadores, ok? Primeiro aqui embaixo no Santiares, a linha azul, ele já subiu, determinando ali o posicionamento do Santiares, e depois ele vai para o posicionamento do Damian Soares na parte alta do vídeo. Agora sim a gente pode seguir, por favor, e a hora que determinar o local a gente para a imagem, e aí está parada a imagem. A gente percebe que ele está nessa posição e de acordo com... É uma imagem que está distante, até um pouquinho borrada, de acordo com o que vale a regra do jogo, a parte do corpo que vale o gol, é o ponto inferior da axila. O Damian Soares está numa posição um pouco inclinada, uma imagem um pouco distante. A gente olha aqui, parece estar cortando o cotovelo, mas ele tem que identificar o ponto inferior da axila. Olha só, e depois, na hora que subir a linha tracejada, a gente vai ver exatamente aonde ele determinou. Agora pode seguir, por favor. Olha só, no primeiro momento ele até para mais à direita, depois ele puxa e determina aqui, basicamente aqui. Esse foi o parecer do PC Oliveira. A marcação, as linhas do VAR são bem confusas ali, pelo menos na minha opinião. Se tiver alguém aí com um respaldo técnico para poder ajudar a gente aqui nesse vídeo a analisar, pode deixar aqui seu comentário, deixa aqui sua participação. Mas olhando o histórico do que a gente tem dessas linhas do VAR em outros lances de impedimento, essa linha foi marcada de um jeito bastante esquisito. Mas a grande polêmica aí da arbitragem brasileira no momento não é só esse lance, não é só o que aconteceu nesse jogo, é que todo jogo a gente está vendo pelo menos ou um erro de arbitragem ou um lance onde a arbitragem pode ter inclusive acertado, mas esse lance sempre está gerando uma repercussão gigantesca e gerando uma série de problemas para os árbitros. A gente viu o Marcos Braz dar uma declaração nesse sentido, em que o árbitro já está entrando pressionado nos jogos e ele fica com medo de errar a favor de um time maior, por exemplo, errar a favor do Flamengo, ou errar a favor do Palmeiras, do próprio Botafogo, ou às vezes até acertar no lance que vai contra o interesse desses times e poder aí ser associado a qualquer tipo de esquema de manipulação de resultado ou qualquer outro tipo de corrupção. A gente tem que lembrar que árbitro não ganha salário, eles ganham por partida, então se o árbitro errar e eventualmente deixar de ser escalado, ele vai ficar sem salário naquele período, ele vai perder uma parte da renda dele. É claro que, como é uma renda variável, se ele for minimamente inteligente, ele não vai contar com isso, mas é uma renda que os árbitros, pelo menos de primeira divisão, estão ali acostumados a receber. Tem esse problema. Além de tudo, a gente vai ter um campeonato descredibilizado no final. Imagina se lá no final um time for campeão e esse título for questionado pelos outros, porque em jogos A, B, C ou D houve um lance ou outro que coloca aquela partida em questão em suspeita e alguém tenta descredibilizar o título de um desses times. Que apesar de eu não concordar,
é o que estão dizendo que o Botafogo está tentando fazer em relação ao campeonato do ano passado. Descredibilizar a campanha que o Palmeiras fez e associar essa campanha a um esquema de manipulação, coisa que o próprio John Textor já disse que não é a intenção dele. Ele disse que jamais associou o Palmeiras a esse suposto esquema de manipulação. Ele falou de alguns jogadores, mas esse é um dos problemas que já marcam essa edição do Campeonato Brasileiro. Vamos ver até o final o que vai acontecer. A CBF precisa melhorar muita coisa e está fazendo algumas movimentações para isso. Está colocando alguns árbitros ali um pouco mais experientes para trabalhar de quarto árbitro, mas a gente sabe que muita coisa ainda vai precisar mudar. O que não pode acontecer é as diretorias, os treinadores, os jogadores usarem qualquer erro de arbitragem ou qualquer marcação que não seja a favor do time deles como muleta para poder justificar resultado, quando na verdade foi o time que não performou em campo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, deixa aqui a sua participação. O que você acha desse lance? O que você acha de tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro? Toda essa movimentação aí de arbitragem, de esquema de manipulação. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.